boa tarde. Vamos dar aqui continuidade à nossa disciplina, né? Agora a gente vai começar a falar de vetores no espaço 3D, tá? Então, toda vez que você falar de vetor no espaço, provavelmente está falando de 3D. Quando vai editar no plano, fala no plano mesmo, 2D. Então, veja bem. No espaço, os vetores vão ter 3 componentes ao longo dos 3 eixos cartesianos, né? Antes você trabalhava só x, y, agora vai ter x, y e z. Então veja bem, imagine um vetor saindo aqui, ó, tem a origem bem aqui, e esse sentido e essa direção aqui para baixo, né? Então um vetor que eu chamei de t, tá? T setinha. Aí, a partir desse vetor, o que eu fiz? Eu fiz uma caixa, né? Um prisma. Esse prisma, ele vai mostrar, né? Tenta mostrar como esse vetor, como é a trajetória desse vetor no espaço. Então, veja bem. Também aqui vai ter o eixo Z, eixo Y aqui, no caso, eu chamei, e aqui eixo X, tá? Então essas orientações variam muito. Eu posso ter o Y aqui em cima e o Z para baixo. Eu sei que escolhe. Nas minhas orientações eu prefiro colocar o eixo Z na vertical e o eixo Y ou o eixo X é alternado, tanto faz. Tá bom? Então fiz um prisma, né? Aí eu marquei umas letras em cada aresta. Então A, B, C, D, E, F, G, H. Por que eu coloquei essas letras? Porque a gente vai precisar delas para determinar como é que calcula a intensidade desse vetor 3D. Beleza? Então veja bem. Aqui, ó, é como se eu tivesse uma componente da força nessa direção aqui, ó. Então, por exemplo, componente XY, TY e a componente TX, bem aqui. E o Z para baixo, TZ para baixo. Então eu preciso encontrar quanto equivale a intensidade de T, né, o módulo do vetor. Quando a gente estava no eixo 2D, bastava usar o teorema de Pitágoras, né? Porque eram triângulos retângulos. Aqui também. Aqui, ó, esse triângulo que está sombreado também é um triângulo retângulo. 90 graus está bem aqui. Só que eu tenho o valor de um cateto, que é a componente Z, mas eu não tenho esse valor dessa diagonal. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, encontrar essa diagonal. Essa diagonal, ela pertence a um plano. Que plano? X e Y. Essa diagonal é um vetor também. Tá bom? Então, se isso aqui é um vetor, eu posso usar aquelas regras que a gente aprendeu no espaço 2D para encontrar essa diagonal e depois encontrar essa. Então, perceba. Bem aqui, ó, que tem de vermelho, há um triângulo. E esse triângulo é o triângulo EFH. No trecho EF, eu vou ter a componente Y. Beleza? Então, veja bem, eu fiz aqui o triângulo. Esse triângulo, só coloquei. Veja aqui, ó. EF e H. Na componente aqui, ó, eu tenho a componente Y. Bem aqui atrás eu tenho a componente X, a mesma coisa de cima, tá? Mesma coisa de cima, um prisma. Então, o que eu fiz? Então eu coloquei a componente X aqui embaixo, a componente Y, e essa aqui é a minha diagonal, que eu chamei de vetor FH, tá bom? Vetor FH, que seria aqui embaixo. Então como é que eu descubro ele? Teorema de Pitágoras, que a gente já aprendeu, né? Como é que usa e já usou algumas vezes para resolver problemas com vetores. Então veja bem, seria o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? No caso, os catetos é Tx e Ty. Aí para tirar esse quadrado, eu passei uma raiz quadrada para o outro lado, né? Essa continha. Muito bem, tendo essa informação, eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento, só que para esse triângulo aqui, ó. Esse aqui tem a força, que tem o vetor T. Veja que triângulo é esse. É
F e H. BF e H. Então, o triângulo BFH, eu escrevi bem aqui, ó. Então, BFH. No trecho entre B e F, né? B e F, eu tenho a componente Z, que é o TZ. Então, aqui TZ. No trecho entre F e H, eu tenho aquela diagonal, né? Que eu encontrei, que eu chamei de VF. Essa diagonal aqui, ó, tá aqui embaixo. Então, ó, VF. Aí, como aqui é outro triângulo retângulo, eu posso usar de novo o teorema de Pitágoras. Só que agora vai ficar assim, né? T ao quadrado, né? Que é esse aqui, vai ser igual TZ, que é esse cateto, ao quadrado, mais essa parte que é o quadrado, VFH. Certo? Quadrado. Só que eu já sei que VFH ao quadrado é o quê? É a raiz quadrada dessas duas componentes, Tx e Ty. Então, substitui aqui. Aqui que eu vou poder fazer? Eu vou poder cortar essa raiz com esse quadrado, né? A rigor nem precisava colocar essa raiz, eu podia pegar isso aqui direto, né? Que já está VF ao quadrado aqui. Tá? Mas enfim, tudo bem. Então, corta, né? Aí, só organizando isso na ordem, vai ficar tudo mais. Coloquei Tx primeiro, depois Ty, depois Tz. Aí passa essa raiz quadrada, passa esse quadrado como raiz. Então, toda vez que eu tiver um vetor que esteja no espaço e eu quiser saber a intensidade, é o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. É a raiz quadrada das componentes elevadas ao quadrado. Então, a componente x elevado ao quadrado, a componente y elevado ao quadrado e a componente z. É simples, é o mesmo procedimento, só entrou uma componente a mais. É o mesmo procedimento que a gente fez para o 2D. Tá bem? Então, provando aí a fórmula, né, as aplicações, é muito simples. Não precisa deduzir essa fórmula toda vez, basta usá-las. Beleza? Então, tendo isso em vista, vamos avançar mais um pouco. Agora, a gente vai ter aqui ó, alguns desenhos. Então, peguei aquela mesma força, tá bom? Peguei a mesma força, coloquei aqui, chamei ela de F, tá? Mesmo desenho. E essa força, ela vai ter ângulos em relação às suas componentes, tá bom? Ângulos. Ela é escrita de forma vetorial, ela fica assim, ó, F é igual a componente x vezes o versor unitário I, né, que você já aprendeu, a componente y vezes o versor unitário J, e a componente z vezes o versor unitário K. Para o espaço 3D, o versor unitário é K, tá? O versor do Z é K. Bom, então vai começar a aparecer K. Beleza? Então, a gente precisa saber os ângulos, né? Lembra que eu falei que o vetor ele tem sentido, intensidade e direção. O sentido é o que a gente descobriu aqui anteriormente, né? Aquela raiz quadrada das componentes, dos quadrados das componentes. Agora a gente precisa saber as direções. Sentido a gente sabe, é só olhar para a seta. As direções aqui são dadas por ângulos, 3 ângulos diferentes. No espaço 2D bastava eu ter 1. Aqui eu preciso ter 3. Tá? Então veja bem, o ângulo formado entre o vetor e a componente x dele a gente vai chamar de alfa. O ângulo formado entre o vetor e a componente y a gente vai chamar de beta. E o ângulo formado entre o vetor e a componente z a gente vai chamar de gama. Tá bem? Então, como é que a gente vai descobrir isso, né? Como é que eu vou saber essas coisas? Como é que eu vou descobrir esses ângulos? Simples, eu vou fazer esse desenho aqui separadamente para cada uma das componentes. Veja bem. Tá aqui o desenho, ó, mesmo desenho, agora sem essas coisas. Então, eu consigo te mostrar algumas coisas. Aqui, eu coloquei as componentes aqui embaixo, né? Mas eu posso colocá-las aqui em cima. Então, isso que eu fiz aqui nesse caso. Eu trouxe a componente x para cá para cima e a componente y aqui para cima. Que é o o ideal, tá bom? Saindo da mesma origem. Então, nesses triângulos aqui agora, como se eu tivesse a componente x aqui, a componente y aqui, a componente z aqui. Então, nesse caso, ó, e aqui na diagonal, o vetor, tá? O vetor na diagonal, do jeito que estava. Eu vou descobrir 3 triângulos aí, ó, pegando o vetor na diagonal e unindo ele com a força, com a componente x, eu formo esse triângulo que está de cinza, certo?
Pegando esse mesmo vetor e unindo com a componente z, eu formo esse triângulo que está de vermelho. Está meio vertical aqui o triângulo. E pegando esse mesmo vetor e unindo com a componente y, eu formo esse outro triângulo aqui que não está pintado, tá? Em branco. Tá, beleza? Então, eu fiz eles separadamente para a gente perceber esses triângulos. Tá? Vou começar primeiro com o alfa. Então, ó, veja aqui o de lápis, certo? Dá para ver aqui o triângulo, ó, o vetor. Aqui, ó, forma um triângulo. Como é que eu sei que esse triângulo é retângulo? Porque esse plano aqui, ó, tá vendo esse quadrado bem aqui embaixo? Ele é um plano, né? Esse plano, ó, essa linha aqui, ela tá na diagonal desse quadrado. Então, ela pertence a esse plano, tá? Então, se essa face aqui faz 90 graus com essa outra face, qualquer linha que esteja nesse plano vai fazer 90 graus com qualquer linha que esteja nesse outro plano. Então, é por isso que eu consigo afirmar que aqui é 90 graus. Então, se é 90 graus, né? Se é 90 graus, aquelas funções que a gente aprendeu para o triângulo retângulo são válidas aqui. Então, ó, eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. Qual é a função que relaciona isso? Cateto adjacente com a hipotenusa é a função cosseno. Então, cosseno desse ângulo, alfa, seria o cateto adjacente, que é o fx, sobre f. Então, eu tenho como descobrir primeiro o ângulo. O mesmo procedimento eu vou fazer para o y. Né? Só que agora aqui, ó. Perceba. De novo, a diagonal e a componente y. Aí, de novo, ó, essa linha está no plano lá, um plano semelhante a esse, aqui lá atrás. E essa outra linha está nessa face lateral aqui do prisma. Então, de novo, qualquer linha nesse plano e nesse que se interceptam forma um ângulo de 90 graus entre si. Então, de novo, eu tenho aqui, ó, um ângulo beta, formado entre f e fy. Então, ó, cosseno de beta, né, que é o cateto adjacente, seria o fy sobre f. A mesma coisa, tá? Aí a mesma coisa vamos para o z, que é o outro triângulo, que era esse vertical aqui, ó, componente z, diagonal e um vetor. De novo, ó, essa linha aqui, ó, ela tá interceptando uma linha que passa nessa diagonal aqui de baixo, né, nesse plano aqui de baixo do prisma. Então, qualquer linha que se intercepta, né, entre esse plano e esse aqui fazem 90 graus. Então, 90 graus é aqui. Então, se é 90 graus é aqui, eu posso usar também cosseno de gama, vai ser o fz sobre f. Tá? Então, com isso, a gente vai conseguir encontrar as três direções. No espaço tridimensional, a gente geralmente vai trabalhar só com cosseno, tá? Só com cosseno. Aquele macete do colado, separado, talvez a gente não precise usar aqui, tá? Então, geralmente a gente vai chamar só usar os cossenos. Então, como os cossenos eles dão as direções, né, que são os ângulos, eles são comumente, né, são conhecidos na física e na engenharia como cossenos diretores, tá? Então, quando você vê alguma questão, pede que determine os cossenos diretores. Ou então os cossenos diretores são tais. Está falando dessa situação aqui, das direções de um vetor, né? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar especificamente com forças. Tá bem? Então, tendo isso em vista, a gente vai continuar mais um pouco aqui, ó. A gente vai avançar, sabendo dos vetores, dos cossenos diretores, e vai fazer o mesmo desenho agora, já sabendo dos ângulos, né? Ângulo gama, que é o que forma com o eixo z, né? Aqui com o eixo x é o alfa, e aqui é o beta, com y. Então, veja bem, aqui nessa figura eu tenho três vetores, certo? O vetor u, o vetor f e o vetor b. Perceba que eles estão no mesmo alinhamento. Então, quando eu tenho vetores que estão no mesmo alinhamento, a gente diz que eles são colineares. Tá? Ter um vetor colinear quer dizer que eles têm os mesmos cossenos diretores, as mesmas angulações. Por exemplo, alfa, beta e gama é o mesmo valor, tanto para u, quanto para f, quanto para b. Todo vetor que seguir esse alinhamento, não importa se ele está apontando para cá ou para lá, por exemplo, se eu colocasse um vetor aqui, v,
ele ainda teria as mesmas direções que os outros, seriam colineares, só mudaria o sentido, né, da setinha, são colineares. Então veja bem, por que é importante saber disso? Porque se eu sei dessa condição, às vezes eu posso usar informações de um vetor para descobrir outro. Veja bem, então escreva assim: quando os vetores são colineares, podemos definir os cossenos diretores por qualquer um dos vetores, né? Quando eu falo de qualquer um dos vetores, eu estou me referindo ao B, ao F ou ao U, qualquer um deles. Então, fiz para um caso. Então, cosseno de alfa é a mesma coisa que a componente x, que a gente já descobriu lá, né? Dividido pelo módulo do vetor, né? Módulo do vetor. Então, isso aqui se apresenta módulo, tá? Ou intensidade. Módulo do vetor, do mesmo jeito que eu te fiz aqui. Para o vetor f de x, para o vetor f, a mesma coisa. Componente x dividido pelo módulo. Para o vetor b, componente x do b pelo módulo de b. Beleza? Então, perceba. Se a gente adotar, por exemplo, suponhamos que a intensidade de U seja 1. Né? Intensidade de U. Seja um vetor unitário que eles chamam. Seja 1. Não importa o valor dele, ele está no mesmo alinhamento de F. Então, seja 1. Então, quer dizer que o módulo de U é 1. Né? Módulo de U é 1. Então, sabendo disso, a gente vai poder escrever assim. U de forma vetorial ficaria assim, ó. U setinha, né? Componente x sobre o i. Componente y sobre o j. E a componente k sobre o. Beleza? Componente z, faltou aqui. Componente z sobre u. A gente já sabe que isso aqui, ó, essa parte representa os cossenos diretores. Ó. Então, quando é x é cosseno de alfa. Quando for y é cosseno de beta. Quando for z é cosseno de gama. Então, foi isso que eu escrevi aqui embaixo. Então, ó, u, vetor u é igual a cosseno... Não tem esse coisa aqui, tá riscado. Cosseno de alfa i, cosseno de beta j, cosseno de gama k. Né? Tá errado aqui. Cosseno de gama k. Então, tendo isso em vista, ó, tem tudo aos quadrados. Se eu quiser calcular a intensidade de um vetor, né, que é o módulo, não é só tirar a raiz quadrada das componentes ao quadrado, que a gente fez anteriormente, né? Essa parte bem aqui, ó. Lembra disso? Essa parte bem aqui, ó. É quando eu quero calcular a intensidade, né? Que é o módulo, a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que módulo, tá? Mesma coisa. Então, basta tirar a raiz quadrada das componentes. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, ó, qual eram as componentes? Era cosseno, cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Então, eu levei eles ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada. Como eu sei que o módulo, eu estou adotando que U é unitário, que é 1, então eu digo que é 1, e essa raiz quadrada passa para o outro lado como expoente 2. Né? Aí já sabe que 1 ao quadrado é 1. A gente vai encontrar uma premissa aqui dos vetores, que é muito importante para nós, que vai ser assim, ó, cosseno de alfa é igual a cosseno, mais cosseno de beta, mais cosseno de gama, todos ao quadrado, é igual a 1. Porque algumas vezes a gente tem problemas que você tem que encontrar esses ângulos ainda. Por exemplo, eu te dou 2 ângulos e quero que tu encontre o próximo. Então isso aqui é muito importante. Beleza? Então, tendo isso aí em vista, essas informações que a gente vai começar a fazer alguns exercícios. Quais vão ser esses exercícios? Vai ser o exemplo 2.8, que ele pede assim, ó, expresse o vetor f, que é esse aqui, como um vetor cartesiano. O que é um vetor cartesiano? Quer que escreva assim, f é igual a fxi mais fj, fy, j mais fzk. Beleza? Então, tendo isso aí em vista, vamos fazer isso. Qual é a primeira coisa? Descobrir os ângulos. Olha, veja. Eu tenho aqui o vetor f, tem o ângulo de 45, que nesse caso aqui está fazendo com o z, é o gama. O ângulo de 60, que está fazendo com o y, então aqui é o beta. Não está faltando o alfa. Como é que eu vou descobrir o alfa?
essa fórmula que a gente tem ali. Então, vou escrever assim, ó. Cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno de 60 ao quadrado mais cosseno de 45 ao quadrado é igual a 1. Beleza? Então, vamos descobrir aqui. Cosseno de alfa ao quadrado vai ser o quê? 1 menos cosseno ao quadrado de 60 menos cosseno ao quadrado de 45. Vamos fazer aqui na calculadora de uma vez. Então, 1 menos... aí tem que fazer assim, tá? Não esquece. Com parêntese, que cosseno ao quadrado tu escreve parêntese, cosseno do ângulo, 60, fecha o parêntese, né? Olha aí. E eleva ao quadrado. É assim que faz, tá? Não pode levar só o 60 ao quadrado. Então, menos cosseno aí de 45, do mesmo jeito, fecha dois parênteses ao quadrado. Igual. Então, bem aqui no meu deu 0,25, né? Então, vai aparecer que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 0,25. Então, alfa, cosseno, vou escrever assim, cosseno de alfa vai ser raiz de 0,25. Então, vou só tirar a raiz quadrada aqui do ANS, lembra? Que é a resposta. Deu meio, né? Meio. Então, cosseno de alfa é igual a meio. Aí que eu quero descobrir é o ângulo, né? É o ângulo que eu quero descobrir. Aí como é que faz? Se é cosseno, shift cosseno, né? Aqui, para aparecer o cosseno a menos 1, a resposta que era meio. Então, esse ângulo é 60 graus. Então, alfa igual a cosseno menos 1 de meio. Alfa é 60 graus. Beleza? Tranquilo? Então, como é que a gente vai escrever isso agora? Agora que eu já tenho os ângulos que estavam faltando. A gente sabe que o cosseno de alfa é igual a componente x sobre o módulo de f. Tá bom? O módulo de f ele já deu aqui, ó. É o 200. Então, falta só encontrar a componente x. Aí, como é que a gente vai encontrar? Vai ser fx, vai ser o quê? 200 vezes, né? Que é o passo multiplicando, cosseno de 60 graus. Então, vai escrever aqui 200 vezes cosseno de 60. Deu 100. 100 newtons. É a mesma coisa que para o cosseno de beta. Vai ser o que? Fy sobre o módulo de f. Já vou escrever direto aqui. Fy vai ser igual a 200 vezes o cosseno de beta. Quanto é o beta? Beta também é 60 graus. A gente já fez essa conta, dá 100. Né? Aí o cosseno de gama vai ser o Fz sobre f em módulo, né? Então, Fz vai ser o quê? 200 vezes cosseno do gama, que é 45. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 200 vezes cosseno de 45. Deu 141,42 newton. Então, acabou? Não, não é isso que está pedindo. Pede para escrever a força de forma vetorial. Então, tu vai escrever assim, F, né, vetor, e abre aspas, não, chaves. Aí tu vai escrever a componente x primeiro. A componente x deu 100. 100 o quê? I. Tá bom? Note que aqui a força, ela está apontando sempre para os sentidos positivos. Então, as componentes vão ser positivas também. Tá? Então, mais, aí a componente y é 100 de novo. Então, 100 J. E a componente Z, 141,42 K. Isso em Newton. Pronto. Fazendo isso, a gente tem escrito a força F de forma cartesiana, com vetor cartesiano. Beleza? Tranquilo? Aí mais um exercício agora. Deixa eu só pegar aqui o enunciado que eu não coloquei. Vou pegar aqui só um minutinho. Exemplo 2.11.
Achei. Diz assim, o exemplo 2.11 diz assim: duas forças atuam sobre o gancho, mostrado na figura 2.33a. Especifique a intensidade de F2 e os ângulos de direção coordenados, né, que são os diretores, de modo que a força resultante atue ao longo do eixo Y positivo e tenha intensidade de 800. Então está dizendo que a força resultante está atuando bem aqui, ó. Força resultante, que a intensidade dela é 800 newtons. Desculpa. Aí tá pedindo para encontrar a intensidade de F2 e os ângulos diretores dessa força F2. Então veja bem, o que você tem que fazer? A mesma coisa que a gente fez naquela hora, tipo, força resultante vai ter a força resultante X, I, mais a força resultante Y, J, mais a força resultante Z, K. É a mesma coisa, do mesmo jeito, tá bom? Aí a gente já sabe que essa força resultante X é igual à soma de todas as forças em X. Que a força resultante Y é igual à soma de todas as forças em Y. E que a força resultante em Z vai ser somatório de todas as forças em Z. Já expliquei que esse símbolo é somatório. Então veja bem, então o que a gente vai ter que fazer? Primeiro encontrar as componentes. Quais são as forças que estão atuando ao longo do eixo X? Certo? Quais são as forças que estão atuando ao longo do eixo X? Ó, vou ter 300, deixa eu ver aqui, Fx, vai ser o que? 300 vezes, né, que é a intensidade, cosseno do ângulo. Qual ângulo? 45. Isso aqui vai dar 300 vezes cosseno de 45. Deu 212,13, tá? Já essa unidade por hora. Isso é da força 1, tá? Vou escrever aqui F1x. Então F1y vai ser o quê? 300 vezes o cosseno de beta. Quanto é que é o beta? 60. Então, cosseno de 300 vezes cosseno de 60, né? Cosseno de 60 tu sabe que é meio, vai dar 150. Aí o F1z, 300 vezes o cosseno de 120. Ah, não sei quanto é o cosseno de 120. Aí tem que fazer redução para o primeiro quadrante, né? Aí, mas isso é outra história. 300 vezes cosseno de 120. Faz direto na tua calculadora. Ó, deu menos 150. Tá certo, né? Por que deu menos? Porque tá para baixo. Ó, o vetor tá para baixo. Beleza, já temos o Z, o 1, né? Todos os componentes deles. Aí falta o quê? A componente do F2. O F2x eu não sei. O F2y também não sei. E o F2z menos ainda, né? Menos ainda. Beleza. Agora da força resultante. A força resultante X, quanto que ela vale? Ela vai valer 0, porque ele diz que a força resultante está ao longo do eixo Y, certo? Então, só vai ter valor no Y. Então, FRY é o valor da própria força resultante, 800. Tá bom? 800. Aí a força resultante Z também é 0. Então, com isso, a gente vai ter todas as forças disponíveis aí. Então, bora lá. Aí eu vou fazer assim, ó. Então, vou dizer que força resultante X é igual a força resultante F1 resultante X mais F2 resultante. Não. Sem o R aqui. F2x, F1x. Quanto é o F resultante X? 0, né? 0 igual. Quanto é 1? 212,13. E o F2 é que eu quero descobrir, né? Aí eu vou descobrir
que F2x é igual a menos 212,13. Olha aí que fácil. Aí de novo. Agora a força resultante Y é igual a F1y mais F2y. Aí quanto é a força resultante Y? 800. F1y é 150. O F2y, não sei, é que eu quero descobrir. Então o F2y vai ser 800 menos 150, né? Vai dar quanto? Se fosse 200, dava 600, né? Se fosse 800 menos 200, 600. Sobra mais 50, então 650. Aí, vamos fazer o outro aqui, tem que dar nesse papel. Aí o Z, FRZ, vai ser igual a menos 150 mais F2Z. F2Z. Então aqui é 0, aqui é menos 150 e aqui mais F2Z. Então F2Z vai ser igual a 150. Olha aí que felicidade. Tranquilo, né? Fácil demais. Então com isso, a gente já tem as componentes da força. O que vai faltar? Descobrir a intensidade, né? Então vou escrever bem aqui embaixo. Então, ó, FR. Vou fazer primeiro os cossenos aqui. Cosseno de alfa pro F2, tá? Cosseno de beta e o cosseno de gama. Tá bom? Então, F2, né? O módulo dele vai ser o que? Raiz quadrada das componentes. Quais são as componentes? Menos 212,13 ao quadrado mais 650 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Então bora lá. Então, raiz quadrada de 212, não importa aqui se tá negativo, vai estar ao quadrado, tá? Então tanto faz colocar 650 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Vou colocar um mais aqui, mais. Pronto. Deu 700. Então F2 vale 700. Né? Então como é que calcularia? 600 newton. Como é que calcularia os cossenos? Então vai ficar a componente, né? Menos 212,13 por 700. Aí aqui é 650 por 700. E aqui 150 por 700. Aí já vou colocar os ângulos aqui, tá? Então alfa vai fazer de preto aqui para destacar. Alfa vai ser o que? Aí bora lá já. Shift, cosseno, menos 1, aí eu ponho essa conta. Menos 212,13 dividido para 700. Ó, deu 107,64. 107,64 graus. Ao beta. Mesma coisa, né? Aí, ó. Só apagar isso aqui no meu, né? A mesma conta, só que agora vai ser 650. Deu 21,79. Aí o gama vai ser igual. De novo. Apagar aqui. Apagar só o 6. 150. Deu 77,63. Então com isso a gente descobriu, ó, a intensidade, que é 700, e os diretores. Aí eu vou só fazer aqui no desenho para ficar claro, tá? Então, o ângulo formado entre a F2 e o Z é 77,63 graus. O ângulo formado entre F2 e o eixo Y, ó, esse ângulo todinho aqui, ó, assim, ó, vai ser 107,63
64. E o ângulo formado com y é, se bem aqui, ó, 21,79. Então, e a intensidade vale 700 newtons. Beleza? Então, com isso a gente tem feito aqui o segundo exercício. 11. O último é o exemplo 2.9. Eu vou aqui catar de novo também o enunciado. Aí no enunciado diz assim: determine a intensidade e os ângulos de direção coordenados da força resultante que atua sobre o anel. Tá? Então bem aqui é para ter um anel, tá? Acho que eu não fiz. Então ele quer saber a força resultante. Aqui tá muito simples, né? É só somar vetorialmente. A gente já sabe, né? Então força resultante x, faz os componentes e depois tira a raiz. Vai ser o F1, a força resultante, a F1, x mais F2, x. Aí a força resultante x vai ser o quê? O F1 não tem nada, ó. Tá vendo que não tem i? Não tem i, quer dizer que quando não aparece uma letra, quer dizer que ela é zero. Tá? Se não aparecer i, o x é zero. Se não aparecer j, o y é zero. E assim vai. E o F2 é 50. Então quer dizer que isso aqui dá 50. Aí a mesma coisa vamos fazer aqui para o FRY. Aí já vai ser, vou escrever aqui, F1Y mais F2Y. FRY vai ser o que? 60 mais menos 100. Então isso aqui dá menos 40. Menos 40. Aí de novo, FRZ é igual ao F1Z mais F2Z. Z. Quase eu falo um palavrão aqui. Vamos lá. Então aqui ó, é 80 e bem aqui é 100. Então vai dar 180. Então a força resultante vetorial ela é o que? 50i menos 40j mais 180 K. Como ele quer saber a intensidade? Vamos lá. Vai ser 50 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 180.